As 7 lições de ouro de Isaías para quem está cansado, mas ainda tem fé. Talvez você esteja cansado. Não cansado apenas no corpo, mas na alma. Cansado de tentar, de acreditar, de esperar que algo mude. E mesmo assim, há algo em você que ainda não morreu. Uma centelha. Uma esperança silenciosa que sussurra: Deus ainda está aqui. Essa mensagem é para você. Para o coração que, mesmo ferido, ainda tem fé. E o profeta Isaías escreveu palavras que atravessam séculos para te alcançar hoje. Palavras que não são apenas consolo, são ouro espiritual, forjado nas dores de um povo que também se sentiu esquecido, exausto e mesmo assim escolheu continuar crendo. Em Isaías 40, 29 e 31 está uma das promessas mais poderosas da Bíblia. Ele dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Talvez você tenha olhado para a sua vida e pensado: eu não tenho mais forças. Mas Deus hoje te diz: eu ainda te sustentarei. Porque a fé que permanece mesmo cansada é a fé que move o coração do céu. Isaías não falava de uma fé confortável, mas de uma fé que atravessa o deserto, aquela que resiste quando tudo parece ter se calado. Israel estava no exílio. O povo se sentia esquecido, humilhado, esgotado. Mas Deus levantou Isaías como voz profética, não para falar de vingança, mas de renovo. Deus não prometeu que a caminhada seria leve, mas prometeu força nova para continuar. Há momentos em que o cansaço não vem do corpo, mas da espera. Esperar uma resposta, um sinal, uma mudança. E nessa espera, muitos desistem. Mas você não desistiu. Você ainda está aqui. E é por isso que esta palavra é tua. Deus está prestes a te ensinar as 7 lições de ouro de Isaías. Lições que não apenas confortam, mas reacendem o fogo dentro de quem parou no meio do caminho. Porque há algo precioso em quem continua crendo mesmo quando não entende o porquê. Mas antes de prosseguir, respire fundo. Deixe a presença de Deus envolver o teu coração agora e diga em voz baixa com fé: Senhor, renova minhas forças. Essa simples oração abre as portas para o impossível. Porque toda vez que alguém, mesmo cansado, escolhe esperar no Senhor, o céu se move. Deus não abandona quem ainda tem fé. Ele apenas prepara o cenário para manifestar a sua promessa. E é sobre isso que Isaías fala, sobre um Deus que não falha, que transforma o cansaço em impulso, a fraqueza em força e a dor em testemunho. Então, antes de continuar este vídeo, faça algo profético. Escreva nos comentários: mesmo cansado, eu ainda tenho fé. Essa é tua declaração espiritual, tua semente de confiança diante de Deus. Nos próximos minutos, você vai entender como cada palavra de Isaías esconde um código divino para o renovo da alma. Um mapa de sabedoria que te conduz de volta ao centro da presença de Deus. Porque quando a fé se mantém acesa, até o deserto floresce. E o mesmo Deus que renovou as forças de Israel vai renovar as tuas hoje. A revelação profética de Isaías. O livro de Isaías não nasceu em tempos de calmaria. Nasceu em meio ao caos, ao exílio, à exaustão de um povo que sentia que Deus havia se calado. Mas é exatamente nesse silêncio que o céu mais fala. Isaías foi levantado não como um mensageiro de juízo, mas como um porta-voz de esperança. Um profeta que enxergava luz, mesmo quando tudo ao redor era cinza. Deus o escolheu para declarar que a força não viria da capacidade humana, mas da dependência divina. E talvez seja essa a primeira grande lição para quem está cansado. O cansaço não é o fim, é o convite de Deus para o recomeço. Isaías via um povo abatido, exilado em terra estranha, acreditando que Deus havia esquecido deles.
Mas o Espírito do Senhor o moveu a dizer: pode uma mulher esquecer-se do filho que cria? Ainda que se esquecesse, eu, todavia, não me esquecerei de ti. De Isaías 49:15. Essas palavras não foram escritas apenas para Israel, foram escritas para você, que talvez se sinta deixado de lado, ignorado, esquecido pelas promessas. Mas Deus te lembra hoje: eu não te esqueci, apenas te preparo. Isaías compreendeu um segredo espiritual que muitos ignoram. Deus permite o cansaço para quebrar a autoconfiança humana e revelar sua força sobrenatural. Enquanto você pensa que está sendo enfraquecido, Deus está reconstruindo a tua fé de dentro para fora. Ele não quer apenas te levantar, Ele quer te transformar. O profeta entendeu que o deserto não é punição, é processo. E quando o processo dói, é sinal de que o ouro está sendo purificado. Por isso, Isaías dizia com tanta certeza: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Isaías 41:10. Observe o poder desse versículo. Ele não diz: eu vou tirar teu problema. Ele diz: eu te fortaleço no meio dele. Porque Deus não remove as tempestades, Ele ensina a caminhar sobre as águas. Há um propósito no teu cansaço. Talvez você não veja agora, mas o cansaço é o útero do milagre. É o ponto em que o teu esforço termina e a graça de Deus começa a agir. Quando o teu corpo desiste, o Espírito Santo assume o controle. E é nesse ponto que Isaías fala com tanta autoridade. Porque ele viu Deus restaurar um povo que parecia sem futuro. O cansaço, quando entregue nas mãos certas, se torna o combustível da fé. É por isso que Isaías não pregava sobre desistir, mas sobre esperar. Ele sabia que esperar no Senhor não é ficar parado, é permanecer confiando, mesmo sem entender. É continuar acreditando que o tempo de Deus é perfeito, mesmo quando o nosso parece perdido. Talvez o inimigo tenha sussurrado: você não tem mais forças. Mas Isaías responde: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Essa promessa é eterna. Ela não envelhece, não expira, não muda. Ela é a prova viva de que Deus transforma o esgotamento em renascimento. Escreva nos comentários: meu cansaço será o palco do meu renovo. Porque essa declaração muda o ambiente. Cada palavra dita em fé abre espaço para o agir divino. Então, se você está cansado, saiba, não é o fim, é o limiar de um novo começo. Assim como o povo de Israel renasceu da cinza, Deus te fará florescer da exaustão. Porque a fé cansada ainda é fé. E é essa fé, mesmo trêmula, mesmo ferida, que o céu honra. Nos próximos minutos, Isaías vai te ensinar como esse renovo acontece, e você vai descobrir que Deus não apenas te observa, Ele te fortalece em silêncio. O mesmo Deus que falou ao profeta está te chamando para compreender o propósito oculto do teu cansaço, quando o cansaço se torna o solo do milagre. Há um momento na caminhada de todo servo fiel em que as forças parecem se esgotar. Você ora, mas o céu parece em silêncio. Você planta, mas não vê colheita. Você faz o certo, mas o resultado demora. E nesse ponto, o cansaço não é apenas físico, é espiritual. Mas é também aí que Deus mais trabalha. Isaías compreendia esse mistério. Ele viu um povo prostrado, sem vigor, acreditando que o deserto havia vencido a promessa. Mas Deus o fez enxergar o invisível. O Espírito lhe mostrou que o cansaço é o terreno onde a glória de Deus germina. Nada floresce no orgulho, mas tudo floresce no esgotamento quando ele é entregue a Deus. O problema é que muitos confundem o cansaço com o abandono. Mas há uma diferença profunda entre estar cansado e estar só. Deus nunca abandona. O que acontece é que Ele se esconde no silêncio para amadurecer a tua fé. Quando você para de sentir,
é quando começa a aprender a confiar. Veja, a terra cansada precisa da chuva para reviver. E é exatamente assim contigo. Deus está preparando a chuva certa, o tempo certo, o toque exato que vai transformar esse chão rachado da tua alma em solo fértil de milagre. Muitos pensam que a fé é feita só de vitórias, mas Isaías revela que ela nasce das derrotas suportadas com esperança. A fé verdadeira não é a que grita quando tudo dá certo, é a que sussurra, eu ainda confio, quando tudo desaba. E é nesse instante que o invisível começa a agir. O milagre começa não quando Deus fala, mas quando você decide permanecer mesmo sem ouvir. Isaías 42:3 diz, a cana trilhada ele não quebrará, e o pavio que fumega ele não apagará. Deus conhece o teu limite, Ele sabe o quanto doeu. Ele viu cada lágrima que você segurou para não desabar diante dos outros. Mas Ele não te deixará cair. Mesmo que a tua chama esteja fraca, Deus não apaga quem ainda brilha, mesmo em faísca. O cansaço nas mãos de Deus se torna um instrumento de lapidação. Ele remove o que é supérfluo e revela o essencial. É nesse processo que você descobre que a força nunca esteve em você, sempre esteve nele. Declare com fé nos comentários. Deus, transforma meu cansaço em milagre. Porque essa é a chave. O cansaço entregue se torna oferta, e toda oferta sincera move o coração do Pai. Isaías via o sofrimento não como castigo, mas como o caminho que leva à revelação. Ele sabia que o mesmo Deus que permite o deserto também envia o maná. O mesmo que permite a luta também prepara a vitória. E o mesmo que te deixa chorar, te consola com sua presença. Deus está dizendo ao teu coração agora, eu estou transformando o teu esgotamento em testemunho. Nada do que você suportou será em vão. O cansaço que hoje dói será a semente da força que te sustentará amanhã. E é por isso que Isaías repetia tantas vezes, não temas. Porque ele sabia que a exaustão é o campo onde o medo tenta nascer. Mas quem confia no Senhor não se curva à fadiga, se renova no segredo. A águia, símbolo usado por Isaías, não foge da tempestade. Ela sobe acima dela. E talvez o que Deus esteja fazendo contigo agora seja exatamente isso, te ensinando a voar acima da dor. A tempestade não veio para te destruir, veio para te elevar. Por isso, se o cansaço tem pesado sobre ti, respira. Esse chão seco vai florescer. Deus está regando com promessas o que parecia estéril. E cada fraqueza tua será testemunho da força dele. Nos próximos instantes, Isaías vai te revelar como reconhecer o agir silencioso de Deus, mesmo quando ele parece distante. Porque o milagre começa onde a resistência acaba. E você está exatamente onde Deus precisa que esteja para começar a te renovar. O silêncio de Deus também é resposta. Talvez o que mais doa não seja o peso do problema, mas o silêncio de Deus. Você ora, mas Ele não responde. Você busca sinais, mas nada acontece. Parece que o céu se fechou, que a voz que antes te guiava agora se calou. E é nesse vazio que muitos desistem. Mas Isaías aprendeu e quer te ensinar que o silêncio de Deus não é ausência. É estratégia. Deus não se cala porque esqueceu. Ele se cala porque está trabalhando em dimensões que você ainda não entende. O silêncio é o idioma da fé. É nesse tempo em que nada se ouve que o Espírito Santo fala de maneira mais profunda. Dentro de você. Isaías viveu isso. Durante o exílio, o povo clamava, jejuava, chorava, mas parecia que Deus não respondia, e então veio a revelação. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Isaías 55:8. É como se Deus dissesse, eu não te esqueci,
Eu apenas estou construindo algo maior do que o que você pediu. O silêncio, na verdade, é o som da preparação. Quando Deus se cala, Ele está testando a tua confiança. Não para te punir, mas para te amadurecer. Ele quer ver se tua fé depende de respostas ou de relacionamento. Porque há um nível de intimidade em que você aprende a confiar mesmo sem ouvir. Talvez você esteja nesse exato ponto, onde o barulho do mundo é ensurdecedor, mas o céu parece quieto. E Deus te diz agora: meu filho, minha filha, não é que eu me calei, é que eu estou te ensinando a ouvir o que o ruído da dor encobre. Deus fala de muitas formas, às vezes no vento, às vezes no sussurro e às vezes no próprio silêncio. Porque o silêncio é o espaço onde a fé deixa de ser emoção e se torna convicção. Lembre-se, o ouro não fala enquanto é purificado. Ele apenas brilha quando o fogo termina. Assim é você. Deus não precisa te explicar o processo quando o resultado será tua própria transformação. Escreva nos comentários: mesmo em silêncio, eu confio em Deus. Essa frase é tua declaração profética. Ela quebra a ansiedade espiritual e abre o caminho para o milagre. Isaías aprendeu que o silêncio de Deus é o prelúdio da manifestação. O mesmo Deus que ficou em silêncio no exílio foi o que abriu o caminho de volta para Jerusalém. O mesmo que pareceu calado diante da dor de Israel foi o que restaurou a sua glória. E o mesmo que hoje parece distante é o que está escrevendo teu novo capítulo. Talvez você não perceba, mas o céu inteiro trabalha quando você escolhe esperar. O silêncio não é ausência, é movimento invisível. É Deus alinhando peças que você não vê, conectando caminhos, moldando corações. Ele age na pausa, porque só o silêncio revela o que o ruído esconde. Isaías entendeu que quem aprende a suportar o silêncio de Deus está pronto para ouvir o som da vitória. E o som da vitória não é barulho, é paz. Aquela paz que vem quando o coração se rende e diz: Senhor, eu não preciso entender, só preciso confiar. E é nesse momento que o sobrenatural começa a agir. Porque quando a fé amadurece, o milagre se aproxima. O silêncio que hoje te dói é o mesmo que amanhã vai testemunhar o agir de Deus. Então não desista. Não pare de orar só porque não há resposta. O céu trabalha em silêncio, mas nunca em inércia. E a promessa de Isaías ainda ecoa: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. O silêncio de Deus é a terra onde germina a tua nova força. E o que parece estagnação é apenas o intervalo entre o teu clamor e a tua colheita. Nos próximos minutos, Isaías vai te conduzir ao coração dessa verdade, que o tempo de Deus nunca atrasa, ele amadurece. E quem permanece, mesmo sem ouvir, verá o impossível acontecer. Quando o tempo de Deus chega, há um tempo em que o silêncio se quebra, um instante em que o vento muda de direção e aquilo que parecia parado começa a se mover. Deus nunca se atrasa. Ele se revela na hora exata. E é nesse ponto que Isaías se torna não apenas profeta, mas testemunha viva da fidelidade divina. O povo havia perdido tudo: a força, o ânimo, a fé. Mas quando o tempo de Deus chegou, as promessas adormecidas despertaram. Isaías começou a ver o impossível acontecer, e o impossível não chegou com barulho, chegou com propósito. Deus não trabalha no ritmo da pressa humana. Ele opera no compasso da eternidade. Enquanto você conta dias, ele escreve destinos. E o tempo dele, Letícia, nunca é de espera perdida, é de preparo silencioso. Isaías 60, 22 declara: Eu, o Senhor, apressarei isso a seu tempo. Observe, a seu tempo, não no nosso. Porque se Deus te entregasse a promessa fora do tempo, ela seria peso, não bênção. Por isso, muitas vezes, ele atrasa para proteger. Ele segura para amadurecer. Ele demora para garantir que, quando chegar, nada e ninguém tire de você o que ele te prometeu.
Talvez você olhe ao redor e diga, tudo parou. Mas o céu responde, não parou, está germinando. A semente também parece morta antes de brotar. Mas o silêncio do solo é apenas o esconderijo do milagre. Isaías viu isso acontecer. Ele profetizou sobre o Messias e demoraram 7 séculos até a promessa se cumprir. Mas se cumpriu. Porque o tempo de Deus pode ser longo aos olhos humanos, mas é perfeito aos olhos da eternidade. Escreva nos comentários, eu confio no tempo de Deus. Essa declaração quebra o poder da ansiedade espiritual e abre o espaço para a manifestação da promessa. Quando o tempo de Deus chega, ele restaura não só o que foi perdido, ele devolve multiplicado. O que era deserto floresce, o que era cinza vira testemunho. Deus não apenas recomeça, ele reconstrói em glória. Isaías 61:7 confirma: em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra. Essa é a marca do tempo de Deus, a virada da história. O mesmo chão que te fez chorar, ele fará florescer. O mesmo vale que te fez se prostrar, será o cenário da tua vitória. O tempo de Deus é quando tudo o que parecia perdido se alinha de forma sobrenatural. Pessoas certas cruzam o teu caminho. Portas que estavam trancadas se abrem sem esforço. E o que antes exigia luta, agora flui com graça. Porque quando é Deus quem move, o impossível se curva. Isaías entendeu isso. Ele parou de perguntar quando e começou a dizer confio. E é isso que o Senhor te pede hoje. Não me questione pelo tempo, apenas me confie o processo. Você pode ter esperado meses, anos, talvez décadas, mas o tempo de Deus não está vindo, ele já começou. E quando ele se move, não há força humana, nem inferno algum que impeça o cumprimento da sua palavra. Deus está dizendo ao teu coração agora, eu não me esqueci do que te prometi. Tudo o que parecia parado está prestes a se alinhar. O tempo do choro terminou. O tempo da colheita chegou. O tempo de Deus é o sopro que transforma o cansaço em fôlego novo. E a mesma voz que se calou no deserto, agora sussurra, levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Isaías 60:1. Esse é o anúncio do novo tempo, o momento em que a fé cansada se renova, o instante em que o céu se abre e a alma volta a respirar. Nos próximos minutos, Isaías vai te mostrar como discernir o movimento de Deus, como reconhecer quando Ele está te preparando para a colheita, porque o tempo chegou e nada mais ficará no mesmo lugar. O mover invisível de Deus. Antes que algo aconteça no visível, Deus já está agindo no invisível. Tudo o que o homem chama de coincidência, o céu chama de propósito em movimento. Há uma engrenagem divina girando agora, mesmo quando você não vê, mesmo quando você não sente. E Isaías sabia disso. O profeta enxergava o que os olhos humanos não viam. Enquanto o povo via destruição, Isaías via reconstrução. Enquanto todos diziam, acabou, ele declarava, vai renascer. Porque Isaías entendia que Deus sempre se move primeiro no invisível para depois manifestar no natural. O problema é que nós, humanos, queremos provas. Queremos sentir para crer. Mas o reino funciona ao contrário. Você crê e então começa a ver. Por isso, o maior mover de Deus não é o milagre visível, é o despertar interno da fé. Isaías 45:3 traz uma promessa profunda. Dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor. Perceba o verbo, escondidos. Deus não nega o que é teu. Ele apenas oculta até que você esteja pronto. Ele trabalha nos bastidores, alinhando corações, situações e tempos. E quando você pensa que nada está acontecendo, ele está costurando cada detalhe com precisão divina. Muitas vezes,
Deus te afasta de algo não porque quer te punir, mas porque está te protegendo do que você ainda não entende. Há portas que ele fecha por amor e atrasos que são livramentos disfarçados. Isaías via o invisível e dizia com autoridade: Eis que faço uma coisa nova. Agora está saindo à luz, não a percebeis? Isaías 43, 19. Essa é uma das maiores revelações do profeta. O novo de Deus começa no invisível. Não quando você vê, mas quando você crê. Talvez hoje você olhe para a tua vida e só veja silêncio, portas fechadas, cansaço. Mas o Espírito te diz: eu estou movendo coisas que teus olhos não alcançam. O que parece parado está sendo reposicionado. O que parece perdido está sendo preparado. E o que parecia sem solução está sendo reescrito pela mão de Deus. Escreva nos comentários: Deus está agindo no invisível, porque essa declaração ativa a fé. Ela transforma a espera em adoração. E onde há fé, o invisível se torna inevitável. Isaías aprendeu que o mover de Deus raramente começa com barulho. Ele começa com uma mudança de atmosfera, uma paz inexplicável, um descanso que chega no meio do caos, um alívio repentino que não vem de pessoas, vem do alto. É o Espírito te preparando para o que está por vir. Sabe aquele momento em que algo dentro de você começa a mudar, mas nada ao redor parece diferente? É o sinal. O mover invisível começou. Deus primeiro transforma dentro, depois manifesta fora. A semente brota no escuro antes de romper a terra. Assim é o agir divino. Isaías viveu para ver o cumprimento de profecias que um dia pareciam distantes demais. E quando se cumpriram, ele entendeu: Deus nunca se atrasa, ele amadurece as promessas. E o amadurecimento acontece em silêncio. O mover invisível é a maior prova de amor de Deus, porque ele age sem precisar provar. Ele faz quando ninguém vê, para que quando acontecer, ninguém roube a glória. Deus está dizendo agora ao teu coração: eu estou trabalhando em tudo o que você me confiou. Você não precisa ver, precisa apenas permanecer. A fé não é um sentimento, é uma decisão. E quem decide permanecer no invisível, verá o visível se curvar diante do impossível. Nos próximos minutos, Isaías vai te conduzir ao clímax dessa jornada, o momento em que o invisível se torna visível e o renovo prometido se manifesta em vitória. O momento em que o céu se move. Há um instante em que o céu não apenas te observa, ele se move. E quando isso acontece, nada permanece igual. O impossível começa a se curvar, o que estava travado se destrava e o que parecia morto volta a pulsar com vida. Esse é o momento em que o mover invisível se torna visível. Isaías testemunhou esse tipo de virada. Depois de anos de exílio, de luto, de silêncio, ele viu Deus agir de forma que ninguém esperava. O mesmo povo que chorava na terra do cativeiro começou a caminhar de volta para Jerusalém. Isaías se levantou e proclamou: porque o Senhor consolou o seu povo e dos seus aflitos se compadecerá. Isaías 49, 13. É isso que acontece quando o céu se move. O consolo desce e o peso da dor se levanta. Deus não entra em cena com ruído, mas com autoridade. De repente, portas se abrem, pessoas certas aparecem, e o que parecia coincidência se revela como providência. Você já sentiu isso? Aquele momento em que tudo ainda parece igual, mas o teu espírito sabe: algo mudou. É o céu em movimento. O Espírito Santo começando a ordenar o caos, a alinhar o que estava disperso, a endireitar o que estava torto. Escreva nos comentários: o céu está se movendo por mim. Porque quando você declara, você participa do mover. Você deixa de ser espectador e se torna parte da profecia. Isaías entendeu que Deus não apenas faz promessas, ele cumpre promessas. E quando o tempo se cumpre, não há oposição que resista. Por isso, ele escreveu com tanta convicção:
Nenhuma palavra que sair da minha boca voltará vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei. Isaías 55, 11. Essa é a palavra do Senhor. O que ele disse sobre você não voltará vazio. Mesmo que tenha demorado, mesmo que pareça distante, o céu está se movendo agora para cumprir. O mover de Deus não é apenas um evento, é uma atmosfera. Ele muda o ambiente antes de mudar a situação. De repente você sente paz onde havia desespero, coragem onde havia medo, fé onde havia dúvida. Isso é o céu se movendo dentro de você antes de se manifestar fora. E quando o céu começa a agir, o inferno se cala. Quando Deus decide liberar a promessa, nenhuma força humana pode impedir, porque a palavra dele é decreto eterno. E hoje ele está dizendo: eu estou liberando força nova sobre quem esperou. Estou restaurando o ânimo de quem cansou. Estou soprando vida sobre o que parecia terminado. Isaías via o mover celestial como vento, ruach, o sopro do Espírito. E esse sopro está passando agora. Você não precisa ver para saber, basta sentir. Essa paz que invade teu coração neste exato momento é o sinal. O céu começou a se mover a teu favor. Nada mais vai permanecer do mesmo jeito. Onde havia desordem, virá direção. Onde havia escassez, virá provisão. Onde havia choro, virá consolo. E onde havia silêncio, virá canção. Isaías sabia, quando o céu se move, a terra responde. E talvez seja por isso que você sente esse aperto no peito. Não é angústia, é o toque da presença. É o Espírito dizendo: chegou a hora. Deus está abrindo caminhos invisíveis, curando o que não era visível aos olhos humanos e liberando respostas que estavam retidas há muito tempo. O céu está se movendo e nada será capaz de deter o que foi decretado sobre a tua vida. Declare com fé: eu recebo o mover de Deus sobre a minha vida. Porque quando o céu se move, toda resistência cai. E o que parecia improvável se cumpre com facilidade. O mesmo Deus que moveu as águas diante de Moisés, que levantou os muros de Jerusalém com Neemias, é o mesmo que agora move céus e terra para te levantar. E quando o céu se move, Letícia, a vitória deixa de ser promessa e se torna presença. A promessa que não falha. Há algo em Deus que nunca muda. Suas promessas não falham. Homens falham. Circunstâncias mudam, temporadas terminam, mas o que sai da boca de Deus carrega a eternidade. Isaías foi o profeta que mais declarou isso com autoridade. O povo estava exilado, cansado, sem esperança. Tudo ao redor dizia: acabou. Mas Isaías se levantou e disse com fé inabalável: a palavra do nosso Deus subsiste para sempre. Isaías 48. Ele sabia: o que Deus fala, Deus cumpre. Não importa quanto tempo passe, não importa o quão distante pareça. A promessa pode dormir por um tempo, mas nunca morre. Ela apenas amadurece. Há promessas na tua vida, Letícia, que estão em silêncio, mas não estão esquecidas. Elas estão vivas, esperando o sopro do tempo certo. E quando Deus sopra, o que estava adormecido desperta como semente regada pela chuva. Isaías 55, 10, 11 revela esse segredo divino. Assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para lá sem regarem a terra e a fazerem brotar e florescer, assim é a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Observe o poder disso. Deus compara sua palavra à chuva. Ela cai, penetra o solo, trabalha em silêncio e no tempo certo faz nascer. Talvez você não veja a promessa germinando, mas ela está viva debaixo da superfície. E quando o céu decide, nada pode deter o brotar. Escreva nos comentários: a promessa de Deus não falha. Porque cada vez que você declara, o mundo espiritual se move a teu favor.
A palavra profética ganha força quando é confirmada com fé. Isaías entendeu que as promessas de Deus não dependem das circunstâncias, dependem do caráter do próprio Deus. E o caráter dele é imutável. Se ele prometeu vitória, o fim da história já está escrito. Você pode estar no meio do processo, mas o resultado já foi determinado. A promessa é como uma carta lacrada enviada do trono. Mesmo que o vento sopre, mesmo que as águas tentem levar, ela chegará ao seu destino. Porque Deus não envia palavra em vão, Ele envia direção. Quantas vezes você pensou, talvez Deus tenha mudado de ideia? Isaías responde, assim diz o Senhor, eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Jeremias 1:12, confirmado pelo mesmo Espírito que guiava Isaías. Deus não muda de ideia sobre o que prometeu a você. Ele muda os caminhos para te preparar para receber. Há promessas que ainda não se cumpriram, não porque Deus esqueceu, mas porque você ainda está sendo moldado para suportá-las. Isaías via isso claramente. Ele sabia que o tempo do cumprimento sempre chega. E quando chega, chega com glória, chega com honra, chega com testemunho, chega com restauração. A promessa não falha porque Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. O que ele disse, ele fará. E o que ele falou sobre a tua vida, Letícia, não foi um acaso, foi um decreto. Deus está dizendo agora, tudo o que eu te prometi ainda está de pé. Mesmo que o tempo tenha passado, eu sou o mesmo. A promessa continua viva e o cumprimento está a caminho. Isaías 46:11 confirma, eu o disse e também o cumprirei, eu o formei e também o farei. Essa é a assinatura divina, o selo que garante o impossível. E quando Deus assina, ninguém rasura. A promessa é a ponte entre o teu cansaço e a tua vitória. E hoje o céu está firmando os pilares dessa ponte diante de ti. O tempo do desânimo acabou. O ciclo da espera está sendo encerrado. A promessa está viva e o céu se move para cumpri-la agora. Declare com fé, o que Deus prometeu vai se cumprir. Porque quando a tua voz se alinha à palavra, o milagre se materializa. Nos próximos minutos, Isaías vai te levar ao penúltimo estágio do renovo. O momento em que o coração cansado se torna morada da presença e o Espírito sopra vida sobre o que parecia esquecido. O renovo do Espírito. Há um instante na jornada da alma em que a dor se cala e o Espírito começa a falar. É o momento em que o choro encontra consolo, o medo encontra paz e o cansaço encontra propósito. Isaías chamou isso de renovo, o toque invisível que transforma a alma cansada em testemunho vivo do poder de Deus. O renovo não vem quando tudo se resolve. Vem quando o coração, mesmo sem entender, escolhe descansar em Deus. Isaías 40:31. Descreve esse mistério com perfeição. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. É isso. O renovo não é ausência de luta, é presença de fôlego. Deus não remove a tempestade, Ele te ensina a voar acima dela. Ele não tira o deserto, Ele faz brotar flores no meio da areia. E quando o Espírito renova, até o cansaço vira combustível. Talvez você tenha chegado até aqui esgotado. As orações parecem repetidas, os dias parecem iguais e a esperança parece distante. Mas Deus te trouxe até este vídeo não por acaso. Ele quer soprar vida nova dentro de você. Escreva nos comentários, Senhor, renova o meu espírito. Essa é a tua declaração de fé. Porque o renovo não é algo que se conquista, é algo que se recebe. Isaías compreendeu que o Espírito Santo é como vento. Ele não se vê, mas se sente. E esse mesmo vento está soprando agora. Um vento de leveza, de cura, de restauração. Um vento que leva embora o peso da culpa, a dor das esperas e o medo de recomeçar.
Deus está dizendo ao teu coração: filho, filha, eu te vi cansado. Eu te vi tentando continuar quando ninguém te entendia. E é por isso que eu mesmo desço para te renovar. Eu sou o teu descanso, eu sou a tua força. O renovo é isso, é o momento em que o Espírito de Deus substitui a tua força pela dele. É quando a tua alma entende que não precisa mais lutar sozinha. Isaías 32:15 anuncia: até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto e o deserto se torne em campo fértil. O Espírito é o derramar, é o sopro, é o novo começo. É a resposta que vem sem palavras, mas enche o peito de paz. Quando Deus renova, Ele não devolve apenas o que o cansaço levou, Ele multiplica. Ele faz o coração cansado se tornar coração sábio. Ele transforma a lágrima em unção, a dor em autoridade e a fraqueza em força sobrenatural. O renovo é o milagre mais silencioso, mas também o mais poderoso, porque acontece por dentro antes de se manifestar por fora. E quando você menos espera, percebe: o que antes te pesava já não dói. O que te assustava já não te paralisa. Você começa a sentir uma leveza nova, uma paz que não vem do mundo, uma fé que voltou a pulsar. Isso é o renovo, é o sopro da presença. É o Espírito Santo curando as brechas, restaurando o ânimo e reacendendo a esperança. E agora, neste exato momento, o mesmo Espírito que desceu sobre Isaías paira sobre ti. Você pode sentir. É como uma brisa que toca a alma e sussurra: eu estou contigo. Esse é o renovo prometido, não emocional, mas espiritual. Não temporário, mas eterno. O renovo é a confirmação de que Deus ainda te escolheu. Mesmo cansado, mesmo em silêncio, mesmo na espera, Ele te viu e está te fortalecendo para o que vem. Declare em fé: meu cansaço se tornou força em Deus. Porque a partir daqui, nada mais será igual. O Espírito que renova também capacita, e o que antes parecia fim, agora se torna início. Isaías aprendeu que o renovo não é o destino, é o impulso para o próximo propósito. E é isso que o Espírito está fazendo hoje contigo. Deus não está apenas te curando, Ele está te reerguendo para viver o que Ele preparou. A oração do renovo. Senhor, neste instante santo, te agradecemos por cada vida que ouviu esta palavra, por cada coração cansado, mas ainda cheio de fé, por cada alma que, mesmo ferida, escolheu permanecer aos teus pés. Pai, Tu conheces o cansaço que pesa sobre os ombros de quem ora agora. Tu vês o esforço de quem continua acreditando mesmo sem forças. E é por isso que te pedimos: sopra, Espírito Santo. Sopra sobre este coração esgotado, sopra vida onde há dor, sopra paz onde há medo, sopra fé onde há silêncio. Renova, Senhor, renova o ânimo, renova a esperança, renova os sonhos. Transforma o deserto em campo fértil, o pranto em força e o tempo de espera em testemunho de glória. Tu disseste em Isaías 40:31 que os que esperam em Ti renovam as forças. E é essa promessa que agora tomamos como verdade. Que sobre cada pessoa que assiste a este vídeo, repouse o teu espírito, trazendo descanso, clareza e vigor novo. Senhor, levanta o caído, fortalece o abatido e consola o aflito. Faz de cada lágrima uma semente de vitória. E que, a partir de hoje, todo cansaço se transforme em fé viva, toda dúvida em confiança, toda espera em testemunho. Em nome de Jesus declaramos: o céu está se movendo, o Espírito está renovando e nada será como antes. Amém. Se esta palavra tocou o teu coração, inscreva-se neste canal e compartilha esta mensagem com alguém que também precisa de renovo. Porque quando a palavra de Isaías alcança um coração cansado, o impossível se torna possível. E o mesmo Deus que te renovou hoje te sustentará amanhã. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Isaías 40:31.